Paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez nessa tarde para nós gravarmos mais um vídeo falando a respeito do Evangelho, né? Que nós já temos gravado, já temos colocado. Esse aqui é o 11º vídeo, 11ª mensagem, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, né? Falando sobre as boas novas de salvação, nesse mesmo local, lugar aberto, um quintal, né? Nós temos aqui uma varanda, eu tenho aqui uma varanda na minha casa, é o fundo da minha casa isso aqui. E como aqueles que já ouviram estão acostumados, né? Mas como é um novo vídeo, é bom, sempre bom falar, avisar, né? Porque serão registrados aí no áudio sons de pássaros, né? Nós estamos aqui num lugar aberto, cheio de árvores, e naturalmente tem pássaros, né, que voam por aqui e aparecem aí o som de pássaros, som de animais, cachorro, enfim, que interfere aí, que é registrado aí no áudio. Mas de maneira nenhuma isso aí vai interferir a nossa mensagem, né? Que é da palavra de Deus. E nesse vídeo, o propósito que nós temos colocado aqui é falar sobre o Evangelho. E o Evangelho de Jesus, ele está registrado para nós na Bíblia, né? Que é esse livro que eu tenho aqui. E o Senhor Jesus colocou no meu coração falar um pouquinho a respeito da Bíblia, né? Embora a Bíblia ela seja um livro, né? Ela está aqui, ó, um livro só, não é? Mas na verdade ela contém vários livros dentro deste livro, né? São livros onde o primeiro registro, né, que nós temos do primeiro livro que foi escrito aqui foi no ano de 1500 por volta, né? Isso é sempre os livros ele tem uma data aproximada, não uma data exata, né, irmão? Porque muitos anos, né? Muito tempo. Mas o primeiro registro aqui dos livros é por volta do ano de 1500 antes de Cristo, né? Então, antes de Jesus, antes de Cristo, antes da nossa era, da era chamada Era Cristã, nós temos o registro, né, dos primeiros livros, né? Então nós temos lá o livro de Gênesis, nós temos o livro de Jó, também alguns acham que é o livro de Jó, que foi o primeiro, mais antigo, outros dizem que é Gênesis, né? Mas o importante é colocar mais ou menos isso aí. Nós não queremos aprofundar, nós não vamos aprofundar o estudo sobre a Bíblia, é só dar já que o Evangelho está na Bíblia, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da Bíblia, né? Então, o primeiro livro foi registrado por volta do ano de 1500, antes de Cristo, né? No século XV, né? Por volta do século XV, antes de Cristo, não é isso? E depois temos todo o antigo, chamado Antigo Testamento, que a Bíblia é dividida aqui, né? Lembrando que a divisão da Bíblia foi tudo feita por mãos humanas, né, irmãos? Toda a divisão de capítulos, versículos, tudo isso aí foi feito para facilitar a gente achar os textos na Bíblia, né? Mas tudo isso aqui eram escritos por rolos, né? Pergaminhos, né? Antigamente, né? Não tinha isso que hoje nós temos aqui, logicamente, né? Mas o primeiro livro, como eu disse, é o livro de Gênesis, né? Ou alguns têm como livro de Jó. Aí nós temos todo o Antigo Testamento, né? Que são os livros, a Torá, né? Que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, né? Levíticos, Deuteronômio, né? Números.
São esses livros aí, o chamado Pentateuco, são livros que foram escritos também, né, provavelmente por Moisés, né? Nós temos, a história registra que Moisés escreveu esses livros, né? Na época que o povo peregrinou pelo deserto, onde então o Senhor ali falou com Moisés, né? Deu a lei para Moisés, as ordenanças, os rituais de adoração a Deus, né? Que está lá em Levíticos, em Números, né? Peregrinação pelo deserto, enfim. Tudo ali foi dado por Deus para Moisés. Moisés então tem a autoria dos 5 primeiros livros aí. Depois vem os livros, temos os livros de reis, né, crônicas, nós temos os livros que são a história, que fala da história do povo de Israel, né? Temos também livros poéticos, como o livro de Salmos, né? E outros livros. Nós temos também os livros dos profetas maiores, profetas menores, enfim. Tudo isso dentro do antigo, chamado Antigo Testamento. E depois nós temos o Novo Testamento, né, onde começa com os evangelhos, começa com o evangelho de Mateus. Então são 4 escritos que falam dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Depois nós temos as cartas, né, o livro de Atos dos Apóstolos, que fala o que aconteceu com os apóstolos, né, depois que Jesus subiu aos céus. Então temos Atos dos Apóstolos, os atos que os apóstolos fizeram, né? A história do começo da igreja cristã, né? O início da igreja. Então Atos trata de tudo essas coisas, né? A propagação do evangelho. Depois nós temos as cartas, né? Que escreveu Paulo. Paulo escreveu a maioria das cartas. Depois nós temos Pedro também escrevendo alguma carta. João, né? Escreveu o evangelho de João, também escrevendo 3 cartas. Escreveu o Apocalipse. João também na ilha chamado Patmos, né? Enfim, nós temos todos os livros do chamado Nova Aliança, ou Novo Testamento, né, que é de Jesus para cá. Então, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos no primeiro século da nossa era cristã. Então, né, a vinda de Jesus, o Evangelho, né, o aparecimento de Jesus, a encarnação de Jesus, que veio até nós como Salvador, e viveu, né, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, tudo está registrado no livro, nos Evangelhos e também no livro de Atos, né, depois da propagação aí do que aconteceu com os discípulos, né, com os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. E aí, nesse contexto, dentro disso, desse entendimento, desse assunto, nós temos aqui que o total de livros da Bíblia são 66 livros, né? Nós temos 39 livros no chamado Antigo Testamento e 27 no chamado Novo Testamento, Nova Aliança, né? Existe uma diferença aí que as pessoas usam para falar sobre a Bíblia católica, a Bíblia evangélica. Mas nós precisamos entender o seguinte, irmãos. Uns dizem que o evangélico, a Bíblia evangélica tirou alguns livros da Bíblia católica, que são 7 livros, né? Outros dizem que foi o católico que acrescentou. Mas vamos olhar para a Bíblia, né? Vamos olhar o que realmente aconteceu, né? Porque nós não temos aqui o interesse também de dizer quem está certo, quem está errado, julgar. Nós estamos falando sobre a Bíblia, nós estamos falando sobre o Evangelho. Então veja bem, como eu disse, essa Bíblia, conforme ela está, com 66 livros, ela durou assim, dessa maneira, dessa forma, do primeiro século até por volta do ano de 1500, né? Onde então houve o concílio, chamado Concílio de Trento, né? Onde se reuniram ali
as pessoas, né, os líderes da igreja então católica romana e resolveram ali nesse concílio colocar esses 7 livros a mais aí na antiga aliança, né? O Novo Testamento continuou com 27 mesmo, tanto na Bíblia chamada católica, como na Bíblia que eles chamam de evangélico, né? São 27 livros da Nova Aliança. Só na antiga aliança, no Antigo Testamento, que os evangélicos eles permaneceram com a Bíblia, vamos dizer assim, do primeiro século, né? Do primeiro século até o ano de 1500, quando houve então o acréscimo desses 7 livros, né? No Antigo Testamento pela Igreja Católica. Então o evangélico ele permaneceu, né, com esse cano de 66 livros, né, que são os livros considerados inspirados, né, inspirados por Deus. E esses livros, esses 66 livros, que vai de Gênesis até Apocalipse, eles foram escritos então nesse período, né, de 1500 anos antes de Cristo e até o primeiro século, 1500, 1600 anos, aí foram escritos, né, aproximadamente por 40 pessoas diferentes, né, que escreveram, autores, considerados autores desses livros, né. E o interessante disso é que esses livros eles não se contradizem, ainda que foram escritos por esse longo período, né, de 1500, 1600 anos, eles se harmonizam, né, a mensagem ela não entra em choque. Então veja bem como é Deus no negócio, né? Imagine você num período de 1500 anos, onde os livros foram escritos, né, por pessoas diferentes, né, que viveram em épocas diferentes, né, 40 pessoas escritas aqui na autoria desses livros, mas eles não se contradizem, eles não entram em choque. As mensagens elas se harmonizam, né, embora muitas pessoas, né, o próprio inimigo mesmo, ele tenta, o inimigo de nossas almas, né, que é o diabo, ele tenta por vezes confundir, né, a mente das pessoas, para que as pessoas venham não acreditar na Bíblia, não acreditar no Evangelho. Essa é a função do inimigo desde o princípio, né? É contradizer uma ordem de Deus, é confundir a ordem de Deus na mente das pessoas. Para quê? Qual é o objetivo disso, né? Para que as pessoas pequem, ou seja, desobedeçam a Deus, a ordem de Deus. E uma vez que eles desobedecem a Deus, eles quebram o mandamento, eles quebram a lei, eles quebram, nós quebramos a palavra, nós não obedecemos a palavra, o Evangelho, nós então pecamos contra Deus, né? E assim nós nos afastamos de Deus, né? O pecado traz a morte, né? Que é a morte espiritual. Qual que é a morte espiritual? É o se afastar de Deus, né? Quando nós desobedecemos a Deus, pecamos. E quando pecamos, morremos, ou seja, nos afastamos de Deus, perdemos a nossa salvação. Então, por isso que por vezes, né, o inimigo ele tenta mudar alguma coisa daqui do livro, tenta confundir as pessoas, né? Hoje em dia nós temos tantas doutrinas diferentes, né, falando do nome de Jesus, né? Nós temos religiões que não tem Jesus como Filho de Deus, né? Existem religiões que falam que Jesus ele foi um homem comum, né? Mas não é o Filho de Deus encarnado. Ele foi um homem que viveu nessa terra, inteligente, com uma inteligência acima do normal, né? Então mas não foi o Filho de Deus, não é o Filho de Deus, né? Um profeta, uns dizem que é profeta, né? E outros não acreditam nem que ele existiu, né? Os ateus aí não acreditam nem na existência de Deus, nem na existência de Jesus, nem na Bíblia, nada. Outros afirmam que Jesus foi um espírito, né, aperfeiçoado, né?
que viveu, né, encarnou nessa época aí de Jesus e, né, não acredita que ele realmente seja Deus, a não ser que seja um espírito encarnado, né, superior, né, de uma ordem superior, enfim. Existem muitas doutrinas que até falam de Jesus, falam do nome de Jesus. Por que falam do nome de Jesus? Porque esse nome Jesus, ele acha entrada, né, diante das pessoas, né? O nome de Jesus tem poder. Então, quando nós falamos do nome de Jesus, as pessoas muitas vezes dão atenção, né? Muitas pessoas acreditam na doutrina que fala do nome de Jesus. Mas veja bem, nós temos que ficar naquilo que a Bíblia ensina, que a Bíblia fala para nós, né? A Bíblia nos afirma que Jesus é o Filho de Deus, né, que veio ao mundo. E por que ele veio ao mundo? Para assumir o meu e o seu pecado, né? Nós somos pecadores, mortos, afastados de Deus, né, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Não temos como pagar, não tem o que o ser humano faça, ainda que religiões afirmam que possa existir uma salvação por obras, né, por penitência, né? Tem pessoas que se ferem, né, ferem a si mesmo com chicotes, né? As pessoas se cortam, né, fazendo sacrifícios aí na intenção de conseguir a salvação, né, pagar os seus pecados. Mas isso tudo são doutrinas criadas por homens, né, e as pessoas entram nessa, né, o inimigo por trás disso, né, para que as pessoas não olhem para Jesus, mas que as pessoas desobedeçam a Deus e assim percam a comunhão com Deus e percam assim a sua salvação. E isso, irmãos, é trágico, né, porque se perder a comunhão com Deus, se desobedecer a Deus, se pecar a Deus, se nós morrermos diante de Deus, naquele dia, né, na volta de Cristo, onde todos então seremos julgados, né, ou melhor, participaremos do juízo de Deus, né, onde Deus vai separar aqueles que são salvos, aqueles dos culpados, dos inocentes, né. Se nós não estivermos firmados em Jesus, né, se a nossa fé não estiver em Jesus, se nós não lançarmos, né, o nosso pecado pela fé sobre Cristo Jesus, né, não crer em Jesus para que Jesus possa assumir os nossos pecados, nós vamos morrer em nosso pecado e naquele dia seremos condenados, né? Só não será condenado, só não participará da segunda morte, da morte eterna, aqueles que reconhecerem Jesus como seu Salvador, seu Senhor, e fazendo isso, o Senhor Jesus assume os nossos pecados. O sangue de Jesus é que perdoa os pecados, né? A Bíblia ensina assim, né? Nós fomos comprados, né, para Deus pelo sangue de Jesus, né? Qualquer outra doutrina que seja pregada aí, que diz que é por obra, por isso, por aquilo, porque nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, o homem tem que fazer alguma coisa para poder chegar a Deus, tudo isso é mentira, é invenção humana. Não existe outra forma, irmãos, de nós chegarmos até Deus a não ser por Cristo Jesus. Isso para quem acredita na Bíblia. Isso para quem fala de Jesus, para quem fala de Deus, para quem acredita em Deus, para quem fala do nome de Jesus. Isso é o Evangelho, né? Porque senão, se você colocar qualquer obra que o homem possa fazer para chegar a Deus, você anula o sacrifício de Jesus, né? Jesus morreu em vão, certo? Então, qual foi a razão de Jesus ter morrido? Né? Existe um porquê. Jesus não veio aqui, eu vou lá, eu vou morrer. Não. Jesus veio aqui com um objetivo, com um propósito. Qual é o propósito? Por que ele morreu na cruz do Calvário? Para nos salvar, para assumir o nosso pecado, né? Para morrer em nosso lugar. Senão nós que tínhamos que morrer. É o que vai acontecer no último dia. Aquele que não receber Jesus, não reconhecer Jesus, não lançar sobre Jesus os seus pecados, naquele dia os nossos pecados estarão sobre nós, né? O dia de acerto de conta com Deus, que é o último dia, na volta de Cristo. Então nós seremos condenados, né? Porque nós vamos morrer em nossos pecados. Agora, se nós aceitarmos Jesus, reconhecermos Jesus, né? Aí nós então, o Senhor Jesus, ele assume os nossos pecados. Naquele dia, né, quando nós ressuscitarmos, Jesus voltar, aqueles que estiverem em Cristo, a sua fé em Cristo, os nossos pecados estão sobre
Jesus. Então nós estamos justificados por Cristo Jesus. É pela obra de Jesus, pelo que Jesus fez. Não é? Então isso é que a Bíblia ensina. Né? Isso é o que é dito aqui pela palavra. Né? E nós estamos falando um pouquinho da Bíblia. Né? Então, as pessoas ficam ligadas nisso. Né? Muitas vezes o inimigo fica falando, os evangélicos tirou o livro da Bíblia, o católico fala, o evangélico fala, o católico acrescentou livros à Bíblia e tal. Vamos entender, irmãos, que a Bíblia, né, inicialmente no primeiro século, era 66 livros. Então, tudo que está escrito aqui no Novo Testamento, que às vezes Jesus cita, muitas vezes aqui do Novo Testamento, ele cita a Antiga Aliança, cita Isaías, né, cita a própria Gênesis, né, Jesus cita Gênesis, cita o livro de criação. Nós temos aqui citações de Jesus citando livros do Antigo Testamento que estão aqui dentro desses 39 livros. Né? Então vamos ficar com aquilo que está desde o início, né, desde o primeiro século, quando isso aqui então foi colocado, certo? Agora, então, do primeiro século até o século XV, século XIV, século XV, século XVI, isso aqui valeu, do jeito que está aqui. Aí chega do século XV, aí resolveram por bem acrescentar, colocar aqui mais 7 livros, né, que eles consideraram lá como livros inspirados e colocaram aqui. Por que será? Por que que por 15 séculos, né, valeu isso aqui? E agora, depois do século XV, aí resolveram colocar. Então, precisamos entender as coisas, né, irmãos? Precisamos estar atentos, né? Mas nós vamos colocar aqui, né, como uma primeira mensagem da parte do Senhor, né, nessa mensagem, um texto que nós encontramos Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo. Né? Porque muitas pessoas falam assim, eu não acredito na Bíblia, né, aqueles ateus, porque a Bíblia foi escrita por homens, e homens são falhos. Lógico, né, irmãos, que a Bíblia tinha que ser escrita por homens, né? Não podia ser escrita por animal, né? Então não pode ser escrita por um cavalo, por exemplo. Perdoe assim para nós entendermos, né? Logicamente que a Bíblia ela foi escrita por homens, por seres humanos, só que inspirados por Deus, revelados por Deus através do Espírito. Então o Espírito Santo, né, o próprio Senhor Deus no Antigo Testamento e o Espírito Santo no Novo Testamento inspirou pessoas de Deus para que ela escrevesse, né, a Bíblia. Então, na verdade, quem que é o autor da Bíblia? É o próprio Deus, é o próprio Senhor Deus. Só que ele usou homens para escrever a Bíblia. Né? Deus não ia descer aqui na terra, né? Nem tinha como ele fazer isso, porque senão ele acabava com a terra. Né? Por que Deus não vem? Porque Deus ele é santo. Né? Deus ele é... Por que Deus não aparece para homem? Né? Para ser humano, para mim, por exemplo. Né? Por que eu não posso ver Deus? Porque eu morro na hora. Né? Pecador que eu sou, tá certo? Se eu ver Deus, eu estou morto. Né? Então, logicamente que Deus... ele usa pessoas, usa seres humanos. Por isso que Jesus, né, como Deus que era, ele teve que se desfazer da sua glória. Jesus veio aqui como homem. Né? Se ele viesse como Deus aqui, não tinha como. Né? Já tinha acabado o mundo naquela época, 2000 anos atrás. Então ele teve que se desfazer da sua glória, né, de Deus, para poder vir até nós como homem e falar conosco como homem que Jesus foi. Né? Então, logicamente que a Bíblia, irmão, foi escrita por homens, né? Mas não existem falhas na Bíblia. Né? Por quê? Porque Deus é que inspirou os homens. Né? Então, como primeiro texto aqui da Bíblia, nós vamos colocar o seguinte. Lá em Paulo escrevendo a Timóteo, né, como já disse, Timóteo foi um pastor jovem ainda, que se converteu ao Senhor Jesus, né? Através de Paulo pregou o evangelho para ele se converteu e ele foi feito pastor, né, cuidava de igrejas. Então Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, dando orientações a Timóteo, né, a respeito da igreja, a respeito da doutrina,
né, alertando, exortando Timóteo a ficar dentro daquilo que ele aprendeu, que é dentro daquilo que Paulo viveu no primeiro século, né, da era cristã, Timóteo também. Então é para ficar dentro daquilo que, dentro do começo, do que foi escrito aqui, do primeiro século, né? Por quê? Porque Paulo bem sabia que ia acontecer tudo isso que está acontecendo hoje, né? Iriam entrar pessoas, né, enganadores no meio cristão, né, pregando doutrinas humanas, pregando doutrinas falsas, né, falsas doutrinas, falsos doutores, né? Paulo, a Bíblia nos exorta a isso. Paulo já falava isso para Timóteo, né? Então vamos ler aqui um texto, ó, capítulo 3 de segunda carta a Timóteo, né? Vamos ler do verso, vamos ler aqui do verso 10, né? Todo o capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo exorta Timóteo sobre as coisas que aí iriam acontecer e que estão acontecendo até o dia de hoje. Nós não podemos ler tudo, né, porque o tempo é curto aqui, então não quero estender a mensagem, mas vamos estar lendo o verso 10. Paulo dizendo assim a Timóteo: Tu, Timóteo, porém, tens seguido a minha doutrina, né? Paulo falando a Timóteo, minha doutrina que eu ensinei para você, né? O modo de viver de Paulo, a intenção, a fé, a longanimidade, a caridade, que é o amor, a paciência, né? Tudo isso, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, cidades, né, por onde Paulo passou, que ele sofreu perseguições por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. O Senhor Jesus era com Paulo, né? Apesar das aflições que ele sofreu nessas cidades, mas o Senhor livrou Paulo de todas elas. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então todos que querem viver conforme a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, padecerão perseguições. Foi assim naquela época, né? E durante todos esses 2000 anos aí da nossa era, né, tem sido assim. Nós temos visto aí cristãos, aqueles que querem viver conforme a doutrina, conforme Cristo, foi muito perseguido, né? E é assim até hoje. E ele diz aqui no verso 13: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, né? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo, desde novinho, né? Desde da sua adolescência, da sua meninice, ele já aprendia aqui as Sagradas Escrituras, ele já aprendia as letras, a lei de Deus, o Evangelho, ele já era instruído nas Sagradas Letras, diz Paulo aqui no verso 15. E Paulo diz aqui no verso 16, e é o verso que eu quero destacar aqui para vocês, nessa mensagem. Toda a Escritura, divinamente inspirada, porque Deus inspirou todas essas Escrituras, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? E no capítulo 4, no verso 3, ele diz assim: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então veja bem a orientação que Paulo deu a Timóteo,
né, para ele permanecer naquilo que ele tinha aprendido. Aprendeu de quem? Aprendeu de Paulo, né? Aprendeu de Jesus, através de Paulo. Foi Jesus que ensinou Paulo, né? O que ele aprendeu, o que ele leu, o que ele conheceu das Sagradas Escrituras, né? Que ele aprendeu desde menino, é proveitoso, né? Então toda a Sagrada Escritura, conforme ela está aqui, que é uma escritura divinamente inspirada, não foi o homem, né? Eu vou escrever isso aqui. Aí inventou aqui uma coisa e escreveu. Não. Divinamente inspirada. Por que a gente acredita nisso? Porque, como eu disse no início da mensagem, isso aqui, irmãos, foi escrito durante 1500, 1600 anos, por 40 pessoas diferentes. E elas se encaixam, elas combinam, ela não entra em choque, né? Um livro trata de um assunto, combina com outro livro, não se contradiz. Então isso só pode ser uma obra de Deus. Como é que pode um livro ser escrito, né? Vários livros aqui serem escritos num período tão longo de 1500, 1600 anos, por 40 pessoas diferentes, e ainda assim terem uma concordância, né? Terem uma harmonia, né? Em tudo aquilo que é falado, em tudo aquilo que é dito. É Deus, só pode ser realmente Deus. Pedro também escreveu cartas, né? Escreveu 2 cartas. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, né? Paulo, nós já contamos a história de Paulo aqui num vídeo anterior, né? Paulo teve um encontro lá em Atos capítulo 9, está registrado o encontro que Paulo teve com Jesus. Paulo não foi apóstolo, né? Embora ele tenha sido chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele teve esse encontro com Jesus, né? Lá no livro de Atos capítulo 9. O próprio Senhor Jesus intercedeu ele no caminho de Damasco. Nós já contamos essa história aqui no vídeo anterior. Então, mas Pedro não. Pedro, ele andou com Jesus, né? Ele foi um dos 12, né? Então ele andou. E Pedro, né, ele também escreveu 2 cartas. E na segunda carta que escreveu Pedro, que está aberta aqui, no capítulo 1, né, ele começa a escrever a sua carta. Ele escreve dessa forma, ó, verso 16, capítulo 1, Pedro falando: porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Quer dizer, Pedro está dizendo aqui, olha, nós não escrevemos aqui, né, essas coisas, né? Nós não estamos ensinando essas coisas aqui seguindo a fábulas, né, artificialmente compostas, não. Nós mesmo vimos a sua majestade, nós vimos o Senhor Jesus, né? Verso 17: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz. Lembra Deus testificando de Jesus, quando Jesus saiu da água após ser batizado por João, né? Deus bramou, né? Bradou lá do céu e disse assim a respeito de Jesus: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem tenho prazer, né? Em quem tenho tido prazer. Este aí, falando de Jesus, Deus, o próprio Deus. E Pedro diz aqui o verso 18: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, né? Então 2 vezes Deus dirigiu a voz falando de Jesus. Primeira vez foi lá quando ele foi batizado, né, por João, e outra vez no Monte Santo, está dizendo aqui, ó, né, quando Jesus se transfigurou. Pedro estava ali, né, com Jesus no monte, na transfiguração, e foi dirigida essa voz do céu, e eles ouviram. É isso que ele está dizendo aqui, ó, né, no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Paulo escrevendo aos discípulos daquela época, que serve para nós também. Nós estando em escuridão, né? Quando nós lemos aqui a palavra dos profetas, né, a revelação dada por Deus aos profetas, toda a Sagrada Escritura, nós recebemos então a luz que ilumina, né, o nosso entendimento, que ilumina, esclarece, né, o nosso coração, o nosso pensamento.
E no verso 20 ele diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que está dizendo Pedro aqui? Olha, nenhuma das profecias aqui foi o homem que interpretou e escreveu conforme a sua interpretação. Não, não é. Porque a profecia, verso 21, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja a concordância dessa palavra de Pedro com aquilo que Paulo falou para Timóteo. A inspiração, homens santos, que são homens santos, irmãos? São homens separados para servir a Deus, homens que foram comprados pelo sangue de Jesus, que pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Evangelho, pela fé em Cristo, se foram feitos santos. Morreram para o mundo, vivem para Deus. Então são santos de Deus. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui, ó, Pedro falando da inspiração do Espírito Santo dada a homens para que escrevessem a Bíblia. E qual é então a função do diabo nisso tudo? É confundir isso aqui, fazer com que você acredite em fábulas criadas por homens, por doutrinas humanas. Se você acreditar em doutrinas humanas, você tira o olho de Jesus. Você perde a fé em Jesus. Se uma vez que você perdeu a fé em Jesus, você acreditar em doutrinas humanas que pregam salvação por obras, salvação por isso, por aquilo, outras doutrinas, por reencarnação, que vai e volta até ser purificado, você anula o sacrifício de Cristo, você perde a sua salvação. É sério isso, gente. É sério. Você perde a vida eterna. Porque a nossa salvação, Jesus veio salvar nós do quê? Salvar nós da condenação eterna, por causa do pecado. É isso que Jesus veio fazer. Então, a morte de Jesus, ele assumiu o nosso pecado. Então, eu que sou mentiroso, que fui ladrão, que fui mentiroso, que falava coisas terríveis, que fazia coisas erradas, que não obedecia a Deus, que andava longe de Deus, que até brincava com o nome de Deus, brincava com o nome de Jesus, obedecia coisas humanas, fazia coisas da terra, as minhas concupiscências carnais, no olho, da carne, da soberba da vida. Jesus pegou tudo isso. Uma vez que eu tive fé, acredito em Jesus, e tudo isso que estava em mim passou para Jesus. Então Jesus assumiu o meu pecado. Então não interessa o que você é, o que você que está escutando aí. Eu já fui longe demais, eu fui adúltero, eu fui viciado em droga, eu matei, eu roubei, eu fiz um monte de coisa errada. Não interessa, irmão. Se você acreditar de verdade, de coração, acreditar em Jesus, receber Ele como seu Senhor e Salvador, se arrepender dessa vida que você tem de pecado, de coração, não é só de boca não, de coração, arrepender mesmo, de verdade. Dobrar o seu joelho diante de Deus, pedir perdão para Deus, reconhecer que você é pecador, que você é merecedor da perdição eterna, e você clamar o nome de Jesus, pedir perdão para Deus com um coração sincero, quebrantado diante de Deus, seus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele recebe os seus pecados, por piores que sejam, por piores que os seus pecados possam parecer aos seus olhos, aos olhos da sociedade, que dizem que você não tem mais jeito, mas para Deus tem, para Jesus tem. Basta você acreditar no Evangelho. Então aqui nós estamos falando da Bíblia, falamos um pouquinho da Bíblia, mas o principal, o tema, nós não podemos fugir do tema, do foco, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, as pessoas querem colocar, o diabo querem usar pessoas para colocar dúvida nos corações das pessoas com relação a esse livro. Então ficam inventando, colocando mais livros aqui. Não tem necessidade, irmãos. Se você crê nisso que está aqui, na mensagem, que são os 27 livros, principalmente os 27 livros da Nova Aliança, onde Jesus fala dos Evangelhos, de Atos dos Apóstolos, da carta, principalmente, não que lá o Antigo Testamento não seja importante também, é importante também, porque ali tem princípios,
que foram dados por Deus, que valem até hoje, né? Embora nós não vivamos mais na época da lei, não estamos mais debaixo da lei, estamos na época da graça, né? Através de Cristo Jesus, mas ali a antiga aliança tem ensinos, princípios válidos até hoje. Mas hoje nós vivemos aqui, debaixo da graça de Deus, através de Cristo Jesus, é o Evangelho. Então não podemos fugir daqui. Por que eu falei que desde o início, o inimigo, a função dele é confundir você, é confundir eu, é trazer uma mentira, para que eu tenha dúvida, para que eu faça uma confusão, né, de doutrinas na minha mente. Por isso que existem tantas doutrinas aí, né, tantas religiões, doutrinas, que faz uma confusão danada, porque é o agir do mal, é o agir de Satanás, né, no meio dos seres humanos. Então ele começa a inventar doutrinas fora daqui, para trazer uma confusão. Fala até do nome de Deus, fala do nome de Jesus, é até bonito você ver a pessoa, né? Tem pessoas até que vai falar, muda até de voz, né? Mas é até bonito, né? Mas tudo isso é engano. Se não estiver de acordo com aqui, com a palavra, é engano. Não acredito. Por mais aparente que seja, é engano. Tem uma palavra aqui também, que Paulo escreveu aos Gálatas. Veio à minha mente agora aqui, eu não ia falar dela, mas eu resolvi colocar aqui. Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas, né? É uma igreja da Galácia, né? Paulo escreveu dessa forma, que capítulo 1, né? De carta aos Gálatas, né? Paulo exortando, né? Porque existiam pessoas ali querendo colocar outras doutrinas, querendo fazer os Gálatas voltar à época da antiga aliança, a circuncisão, aquelas coisas que eram da antiga aliança, né? E Paulo então escreve essa carta exortando, dando uma exortação aqui, um alerta para os Gálatas ficar naquilo que ele aprendeu dele, de Paulo, de Jesus, no Evangelho. Vamos sair disso. Então veja que Paulo escreve aqui, no capítulo 1, Gálatas, no verso 6. Vamos começar do verso 6. Paulo escreve assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, maravilha, eu estou espantado, eu estou impressionado que tão depressa vocês passassem daquele que vos chamou a graça de Cristo, quer dizer, o evangelho, né, para outro evangelho. Ele diz aqui, vocês deixaram o evangelho de Cristo e passaram a querer outro evangelho. Eu estou maravilhado, eu estou assustado com isso, né? Aí no verso 7 ele fala assim: o qual não é outro, na verdade, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, modificar, mudar o evangelho de Cristo, né? Aí no verso 8 ele faz uma advertência aqui, irmão, presta bem atenção nesse verso 8 que Paulo fala aos Gálatas, serve para nós. Ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, Paulo, ou um anjo do céu, um anjo vindo do céu, né, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado, seja maldito. Então qualquer outro evangelho que é pregado, que não esteja de acordo, que acrescenta alguma coisa ao evangelho de Jesus Cristo, ou retira alguma coisa do evangelho de Jesus Cristo, ou muda o evangelho de Jesus Cristo para dar base a uma doutrina humana, é maldito. Pode ser ele, Paulo, pode ser um anjo vindo do céu, pode ser quem for nessa terra. Se vier pregar um evangelho para você e para mim que não esteja de acordo com isso aqui, seja maldito. No verso 9 ele reafirma assim, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vou digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então não podemos sair daqui, irmãos. Não podemos sair do evangelho de Cristo Jesus. Aí nós achamos religiões aqui que trazem assim:
Nada contra os espíritas, entenda bem, eu não tenho nada contra. Eu acho os espíritas, por exemplo, o espiritismo, os espíritas, os seguidores dessa religião, eles são uma maravilha, eles fazem caridade, eles fazem bem ao próximo, beleza, certo? Mas eles têm um evangelho que eles falam assim, evangelho segundo o espiritismo. Isso é outro evangelho, gente. Tá na cara, não precisa... O evangelho, embora eles falem de Jesus, embora eles anunciem Jesus, embora eles citam passagens da Bíblia lá no evangelho deles, certo? Mas eles dão uma outra interpretação. É um outro evangelho que Paulo está dizendo aqui, ó, seja maldito, seja amaldiçoado, não pode. Então Allan Kardec, né, que anunciou outro, colocou lá o evangelho, é maldito, é o evangelho maldito, está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, Paulo dizendo aqui, é o Gálatas, é só ler aí, na sua Bíblia, capítulo 1, verso 8 e verso 9, certo? Então, tem lá o livro dos Mormons, está escrito na frente, na capa do livro de Mormon, outro evangelho de Jesus Cristo. Mas que outro evangelho? O evangelho é esse que está aqui. Nós não podemos tirar daqui, nós não podemos seguir outra coisa a não ser daqui. Nós temos que deixar, é o que eu tenho falado aqui nos vídeos, é a Bíblia que fala comigo. Eu não posso ir para a Bíblia com a minha mente em doutrina humana. Aí eu vou buscar aqui alguma coisa, isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui serve. Isso aqui não serve. Isso aqui não é assim que faz, não é assim que nós entendemos a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia não foi inspirada, nós não lembramos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens, como eu já disse aqui, 40 homens no espaço de 1500, 1600 anos, escreveram isso aqui, e isso aqui está em perfeita harmonia. Você pega Gênesis, pega Apocalipse, né? Gênesis foi escrito, como eu disse aqui, no ano de 1500 a.C. por Moisés. Você pega Apocalipse, que foi escrito por João no primeiro século dessa era, né? Por volta dos anos 70, 90, na ilha de Patmos. Está em perfeita harmonia. Como é que pode? É Deus, é Deus. Então isso aqui é inspirado por Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ficar no que está escrito aqui. É essa mensagem que eu tenho passado aqui, que eu tenho que colocar aqui. Né, como muitas doutrinas foram criadas do primeiro século, que depois que foi escrito aqui, até hoje, até nos dias de hoje. Por exemplo, você não acha aqui na Bíblia, em lugar nenhum, pode procurar o jeito que você quiser. A palavra, né, é reencarnação. Você não vê. Você não acha, você pode procurar aqui a reencarnação, não tem, né? Não existe. Então, se a reencarnação, eles pegam algum texto isolado aqui e mostram, tá vendo? Olha, isso aqui, né, como fala lá de João Batista, né, que fala que é a reencarnação de Elias, fala que Jesus, quando se transfigurou no monte, enfim, eles pegam textos isolados do Evangelho e formam uma doutrina humana em cima, para enganar as pessoas, para enganar eles mesmos. Eles se enganam a si mesmo e enganam outro. Por quê? Porque tira daqui, mano, não pode sair daqui. Entendeu? Então, eu amo, né? Eu tenho um irmão, eu amo os irmãos, as pessoas do Espiritismo. Acho eles, principalmente em obra de caridade, não tem quem faça, até melhor que os do cristianismo, né? Do evangélico, católico, põe tudo debaixo do bolso, na parte de caridade, na parte de coisa. Mas estão fora da doutrina. Estão pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. E se nós sair daqui, irmão, nós estamos condenados. Nós estamos condenados. Tudo que nós tirar daqui, principalmente se for colocar como obra humana, né? A caridade, é muito bom fazer caridade, não tem que fazer mesmo, tem que ajudar os outros aqui, tem que amar o próximo, ajudar as pessoas, os necessitados. Isso é obrigação, isso não precisa ser católico nem nada, não. Isso é obrigação do ser humano, né? Ajudar os outros, ajudar o próximo. Isso aí é questão de educação. A gente aprende para ajudar os outros, né? Isso já é um instinto, já é humano, isso aqui muitas vezes, né? Embora hoje a maldade cresceu demais, né? O pecado cresceu demais. Então as pessoas não ajudam mais, ninguém olha para o próximo mais, né? Mas isso aí é uma coisa que tem que ser feito mesmo. Isso aí não é vantagem nenhuma, não. A pessoa faz isso aí, eu vou fazer vou dar uma cesta básica aqui e vou para o céu, não. Não é por aí, não. Você não faz obra para você ir para o céu, não.
Porque se você pensar assim, você anula o sacrifício de Cristo. Só tem um jeito de nós ir para o céu, irmão, através de Jesus. Foi por isso que Jesus morreu, o Filho de Deus desceu dessa terra, morreu, passou o que ele passou, para nos levar para o céu. Então se você pensar assim, eu vou ajudar o fulano, eu vou ajudar ciclano, que daí eu vou pagar meu pecado, não vai não, seu pecado permanece. Se você não aceitar Jesus, seu pecado permanece. Né? Porque as obras é louvável, temos que fazer obra mesmo. Né? Jesus ajudava, curava, ajudava as pessoas, né? E deixou isso, é o mandamento, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Isso aí é mandamento de Deus, temos que fazer, certo? Mas não podemos achar que isso vai nos levar para o céu. A nossa salvação é pela graça de Deus, é um favor não merecido. Nós não merecemos a salvação, ninguém merece. Por mais bonzinho, por mais caridade que você faça, você não merece a salvação, ninguém merece. Né? A nossa salvação é por Cristo. É por Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Nós temos que ter isso na mente, é o Evangelho. Tá? Aceitamos Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus, passamos nosso pecado para Jesus, somos perdoados por Deus, somos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus. E aí sim, aí quando Jesus voltar, nós vamos subir. E em cima dessas falsas doutrinas que o pessoal inventa, como foi inventado muitas coisas, né? Além da reencarnação, salvação por obras, né? Tal de purgatório, né? Que você vai para um lugar lá no purgatório e lá você vai recebendo as orações do vivo aqui, acendendo vela, e a pessoa vai sendo perdoada lá, purificada dos seus pecados, né? É um meio intermediário entre o céu e o inferno. Irmãos, não existe purgatório na Bíblia, né? Nenhuma vez foi falado disso. Nenhuma vez foi falado em purgatório aqui na Bíblia. Ainda que peguem aqui uma doutrina, né, acrescentem alguma coisa e peguem e deduzam, aqui está falando do purgatório, tá vendo? Mas se não está escrito aqui purgatório, não tem. Se não está escrito reencarnação, não pode colocar. Não podemos colocar aquilo. A Bíblia fala de encarnação, né, que foi o caso de Jesus. Jesus encarnou, né? Se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para pagar o nosso pecado, né? Então, irmão, mais uma vez eu deixo esse vídeo, né, alertando a vocês aí para examinar as Sagradas Escrituras. Examine a Bíblia, estude a Bíblia para você não cair no engano de Satanás, né? Porque Satanás ele veio para isso mesmo, né? Para enganar as pessoas, para colocar uma confusão na mente das pessoas, que as pessoas possam esquecer de Jesus, né? Mudar o Evangelho, mudar o pensamento que é só Jesus que salva, é só Jesus, né? Se você sair disso, irmão, você está condenado, você vai morrer nos seus pecados, e naquele dia você vai ser condenado. Não sou eu que estou falando isso aí, não, eu não julgo ninguém, nem Jesus, é a palavra, quer ver? Aqui, ó, já falei aqui, vou falar mais uma vez, para encerrar essa mensagem hoje. Marcos, o Evangelho escreveu Marcos, tá certo? Aqui, ó, Marcos, né? O julgamento está aqui, ó. O pessoal pensa que o julgamento vai vir ainda, o julgamento está aqui, é a palavra que julga, olha aqui. Marcos capítulo 16, olha o que o Senhor Jesus fala aqui, no verso 15. Verso 15, capítulo 16, Evangelho que escreveu Marcos, verso 15. Jesus fala assim, um pouquinho antes de ele ir para o céu: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, esse Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, a boa notícia, a boa nova, a toda criatura. Agora vem o julgamento da palavra, verso 16, verso 16, aqui, ó, o julgamento. Quem crer no quê? No Evangelho que a pessoa ouve, que a gente prega, a pessoa ouve, será salvo. Salvo do quê? Da condenação eterna, irmão, da segunda morte. Então quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Já está aqui o julgamento, a palavra já julga. Se você sair fora disso aqui, você está condenado. Está condenado. Então ponha isso, aceite Jesus enquanto você está vivo. Depois que morreu, irmão, ou então se Jesus voltar, que ele está para voltar, ele está para vir, ou se você descer a sepultura, antes de aceitar Jesus, você vai morrer no seu pecado. Eu vou morrer no meu pecado. Eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que receber Jesus, eu tenho que reconhecer Jesus no meu coração, para que ele possa assumir os nossos pecados, né?
Creia nisso, creia no Evangelho, né? Escape da condenação eterna no último dia. Isso é sério, é verdade, né? Se você que acredita em Cristo, você que acredita em Deus, você que não acredita, procure ler a Sagrada, você vai passar a acreditar, né? E não acredita em homem não, naquilo que o homem fala, ou nem no seu coração, né? Porque às vezes o nosso coração é enganoso, muitas vezes faz a gente acreditar coisas que não é verdade, né? A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem certos, parecem corretos, mas o final deles é a morte. Então nós temos que acreditar aqui, ó, em Jesus, em Deus, acreditar na palavra, o que Deus fala a nós, é a Bíblia que vai falar para nós, amém? E essa mensagem mais uma vez eu deixo para vocês aí, né? Próxima vez é aquilo que Deus colocou no meu coração nesse vídeo, né? Encerro aqui essa mensagem, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida sua, da sua família, da sua casa, dos seus conhecidos, né? Que você venha acreditar nessa mensagem, procure, né, aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, dobre o seu joelho diante de Deus, né, confesse seus pecados a Deus, se arrependa, creia em Jesus, fala para o Senhor Deus, eu quero receber Jesus como Salvador, Senhor, receba, Ele vai assumir os seus pecados, procure conhecer a Sagrada Escritura, procure uma igreja, né, que pregue Bíblia, que pregue a verdade, né, eu estou aqui pregando Jesus, eu tenho, eu não quero divulgar aqui, porque aqui é só, eu propus no meu coração falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, mas eu tenho, né, uma igreja em que eu participo dela, que eu congrego, uma igreja séria. Depois, particular, se quiser que eu fale para você, eu vou falar, né, terei o maior prazer em te levar lá, e te ajudar, né, lá é uma igreja séria, de homens sérios, que levam a sério a palavra de Deus, que querem a salvação da pessoa, né? Então, creia no Evangelho, receba o Senhor Jesus e seja salvo, né? Seja salvo, aguarde a vida de Cristo, né? Ainda que você desça na sepultura e Jesus não voltar, mas você já está guardado em Cristo, já está salvo. Se você estiver, né, naquele dia, na volta de Jesus, você vai subir juntamente com a igreja e vai viver eternamente com Jesus. Acredite nisso, eu oro a Deus por a sua vida, né? Eu tenho orado a Deus para que Deus faça esse vídeo cair, essa semente desse vídeo que eu tenho gravado, cair em corações de necessitados, né? Porque quem não precisa, né? Jesus veio para os doentes. Quem não precisa, mas que caia em corações necessitados e essa pessoa venha a receber o Senhor Jesus. Eu espero que seja você que está ouvindo aí. Então fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.